Posso fazer um quiz da Bíblia com você que se orgulha de saber tudo quando perguntam? Bom, eu sabia, não lembro se eu sei, talvez eu não saiba mais tanto, mas manda. Quais são as únicas duas correntes filosóficas que são citadas nominalmente na Bíblia? Os hipócritas, dos hipócritas. Na hipócrita da corrente filosófica. Citadas nominalmente? Nominalmente. O nome da corrente filosófica aparece escrito na Bíblia. Sofista? Não. Não? Sofista não era uma corrente filosófica, era um movimento que teve 400 anos antes e quando chegou na época da pera Bíblia, lá, que já era tipo um é, xingamento, tem sofista na Bíblia. Não é. O sofismo é porque existiu tipo, 500 anos antes, quando chega na época de Paulo já é meio xingamento. Os cínicos? Não. Eu não sei, não lembro. Depende da sua tradução. Atos 17, epicuristas e estoicos. Que Paulo vai pra Atenas, ele sai fugindo de algum lugar, ele vai pra Atenas, aí ele vai no Areópago. Nós fomos no Areópago, vocês não sabem. E ele vai lá e fala com epicuristas e estoicos. E estoicos. É verdade, meu bem. Agora, você sabe qual que foi a distância que Jesus se afastou dos discípulos para orar no Getsemane? 40 passos? Um lance de pedra. Pode ser 40 passos, dependendo do tamanho do seu pé. Uma curiosidade pra você aí que Uma não curiosidade sabe. pra você que tem na Bíblia, tá? Paulo discutiu com epicuristas e estoicos, tá? Não só isso, ele citou filósofos, né? Nome de Aquilo pessoas? é que por nós ele se move, uma coisa assim. Sim, que o pastor fala na igreja, na verdade, é citação de um, de um filósofo grego. Porque neles nos movemos e... E nele vivemos. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si. Vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns filósofos epicureus e estoicos. Epicuristas, né? Contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este paroleiro, falador, boca aberta? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Eles achavam que Jesus era um deus, a ressurreição era outro. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Quando eu li isso daqui, eu não sabia quando eu era mais novo. Tipo, o Areópago pra mim deve ser um lugar ruim. Não, é o lugar onde eles debatiam as coisas, tá? É uma montanha, a gente foi lá, vocês vão ver na série do Cadê a Chave? É tipo uma pedra grande que ficava na frente da Acrópole e ficava no meio entre o povo da democracia, que eram os pobres, os demos, o povo, e é lá onde ficavam os burgueses, os Não, é que o Areópago, né, onde se reunia meio que o antigo conselho aristocrata de Atenas, tá? Ele, mesmo na época da democracia, ele não perdeu totalmente a importância, porque meio que as instituições que existiam antes, meio que continuavam existindo com outras funções. Você tinha o Pinix, que era a democracia, e você tinha o Areópago, que era a aristocracia. Nós vamos mostrar tudo pra Mas você. claro que na época de Paulo não era mais democrático, já fazia parte aí do Império Romano, então provavelmente deve ser um lugar onde eles discutiam ideia. Era um morrinho, sentava lá, tipo, bater papo, tomar um café. Aqui, gente, ó. Aqui é onde é o altar de Zeus. Essa daqui é a Pinix. O lugar onde teve mais tempo a reunião da Assembleia Democrática de Atenas, tá? Lá embaixo, que vocês estão vendo aqui, ó. É lá que fica o Paternon, é a Acrópole, tá? A Nilce, eu tô lá na Pinix, né? Todo emocionado, porque é o lugar da democracia, né? Nascimento da democracia, essas coisas todas, né? Eu encontrei uma tartaruga. Aí a Nilce encontrou uma tartaruga. Ela ficou filmando a tartaruga. Ela vai comer, ela come. Eu achei brilhante isso. Vai fazer um momento da vida lá. Tem uma tartaruga na Pinix. Você eu vejo todo dia, meu bem. A tartaruga se alimentando de florzinha. Eu ali filmando as coisas na Pinix. E a gente não... Aqui, ó. A Pinix, aqui depois que a mulher expulsou a gente, mas a gente fez as imagens ainda, tá? Sim. Quem ia falar, subir aqui, tá, gente? Ó. Mas a gente não tem imagem do Areópago. Tem, meu bem. Eu tenho certeza que tem. Eu fiz sim. Imagina que eu não ia mostrar pra minha mãe que eu fui no lugar onde Paula foi, minha mãe. Eu tenho uma notícia ruim pra você. Você perdeu. Não tem. Só se você não salvou, mas eu fiz. Eu salvei tudo. Olha aqui, ó. Vamos ver. É isso daqui. Grita no ouvido das pessoas. É o seguinte, galera. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Essa imagem, a gente tá exatamente em cima do Areópago. Na verdade, a reunião deles era meio que aqui embaixo, até onde eu sei, tá? Era aqui nessa parte de baixo aqui. Mas essa é a pedra, era desse lugar aqui que Paulo pregou, beleza? Mas na verdade, tipo assim, isso não era uma pedra, assim, tinha uma construção aqui, era um treco, tinha meio que uma praça aqui, coisa tipo, quando você vai lá tem a foto com a reconstrução, de como se acha que o local era, né? Mas é nessa parte aqui, ó. Aqui no pé, logo perto da entrada da Acrópole. Era onde se reunia o antigo conselho aristocrático de Atenas. Era um dos centros de decisão importantes antigamente Atenas, mas na época de Paulo já era dominado pelo Império Romano, então eles não mandavam em nada. Então, basicamente, aqui era onde os filósofos ficavam discutindo.
e ele discutiu com epicuristas e estoicos, tá? Que são duas correntes filosóficas que eram muito populares na época. Uma buscando virtude, a outra buscando a economia do prazer e do sofrimento. Explica melhor. Você quer entrar nisso agora? Não, porque eu ouvi esse papo ontem e eu achei relevante. É porque eu recentemente estou mais interessado em epicurismo, porque é uma coisa que, apesar de ser uma das filosofias morais mais relevantes dessa época da antiguidade, é uma coisa sobre a qual a gente não ouve muito hoje em dia. Hoje tem uma moda de reviver o estoicismo, né? Se você procurar na internet, aí tem um monte de coisa sobre estoico. Epicurista menos, mas eram duas correntes rivais nessa época aí. Porque os epicuristas, hoje existe uma compreensão muito errada, porque a galera fala de epicurista, imagina hedonismo, né? Porque é uma filosofia que está preocupada com prazeres. Extrai o maior prazer da vida. Não extrair o maior prazer da vida, mas é basicamente, se você for olhar aí essas explicações rasas do epicurismo, você tem esse negócio, que é basicamente uma vida em que você se preocupa com seus prazeres, você tenta diminuir o sofrimento, somente em termos de sofrimento físico, ao máximo, né? Porque você tem que tentar atingir um estado chamado de ataraxia, que seria uma paz de espírito. Na medida do possível, uma situação de vida em que você estivesse sem sofrimento. Mas existe essa compreensão na internet que os epicuristas eram hedonistas, que queriam ter prazer a todo custo e coisa do tipo. Não. Na verdade, o epicurismo é uma filosofia muito mais ampla, tá? Que na época ela foi meio que uma bomba atômica no pensamento mundial quando ela começou a se expandir, porque é uma filosofia materialista, né? Os caras renegam a história de a vida após a morte, coisa do tipo. Eles tinham uma metafísica que vinha de Demócrito, que era atomista. Eles acreditavam que era tudo feito de átomos, que eram umas partículas muito pequenas que compunham tudo no mundo, né? E que basicamente você era composto durante a sua vida por essa conjunção de átomos, mas depois você meio que se dissolvia no universo e os seus átomos, eventualmente, até onde eu sei, eram usados para outra coisa. Então, se a única coisa que existe é o material, é o aqui e agora, né? Então não tem por que você discutir como, tipo assim, os platonistas queriam, né? Sobre o bem. Sobre o bem, que o objetivo da vida é buscar o bem, coisa do tipo. O que é o bem? Bem com letra maiúscula. Não, o bem é uma coisa... O que é? Um negócio totalmente... Como é que se define isso? O que é o bem? Ou se, como os religiosos queriam na época, a vontade dos deuses e coisa do tipo, né? As pessoas que eram piedosas. O que é a vontade dos deuses? Uma coisa que... mas uma coisa que você sabe o que é uma coisa que te dá prazer e que te faz sofrer, né? Então você tem que gerir meio que... A sua vida é meio que uma gestão disso, essa tentativa de aumentar o seu prazer e diminuir o sofrimento. Mas não é prazer de qualquer tipo. Porque para Epicuro você tem que pensar no prazer em termos de tudo que ele causa a você, né? Se uma noite de bebedeira pode te dar um prazer momentâneo, mas no outro dia vai te dar um arrependimento e uma ressaca, obviamente ela não é um prazer que você tem que buscar, né? E Epicuro pensava muito nisso, você ser capaz de se alegrar com as coisas poucas, né? Porque você vai estar sempre satisfeito na sua vida, né? Se você não quiser coisas impossíveis. E quando você tiver uma coisa que é um pouco melhor, para você vai ser um luxo, vai ser uma coisa muito boa. Então Epicuro era o cara que... Comia pão com água. Ele vivia de pão com água. E a luxúria dele, o negócio dele assim, que era o máximo, era quando ele tinha um pedaço de queijo para comer. O pão com água satisfazia ele tanto que quando ele tinha um pouquinho a mais, para ele era uma... Alegria. É uma alegria. Alegria. Então, era isso. Você tentar... Tem essa parte. Você tentar se alegrar com as coisas pequenas, né? Com as coisas pequenas, para sua vida ser muito mais fácil. Não é uma coisa de buscar prazer. A gente fala do hedonismo hoje como se essa busca sem fim de prazer. Não. É uma coisa da gerência da economia dos seus prazeres. Se você consegue se alegrar com pouco, você pode viver com pouco. Sua vida é muito mais fácil, muito livre de sofrimento, porque você não está sempre buscando o mais. E toda vez que você tiver um pouquinho a mais, para você vai ser uma luxúria. Vai ser algo, né? Sendo que a pessoa que está se esbanjando de prazeres o tempo inteiro... Ela se torna insaciável, né? Ela está sempre insatisfeita. Isso é sofrimento. Uma coisa que você não quer. Isso é muito interessante, né? E não só isso, ele separa também entre meio que prazeres do espírito e da carne, assim. Para eles, esses prazeres da mente, do espírito, né, da alma, são prazeres mais elevados. Por exemplo, o Epicuro batia muito no ponto de você ter amigos à sua volta. Ele vivia em comunidades epicuristas, que eram meio que separadas do resto do mundo, né? Eles viviam meio em separação, para evitar uma série de sofrimentos que existe do fato de você participar ativamente da sociedade, você tem todas as vaidades, coisas do tipo, mas viviam uma comunidade de amigos juntos, né? Porque a amizade era um desses prazeres do espírito que seriam mais elevados, que se deveria buscar. Por que houve a discordância entre ele e Paulo, epicuristas e Paulo?
Não, Paulo vem muito depois. É porque o epicurismo... Não, porque ele tava lá o debatendo. cristianismo é totalmente contrário ao epicurismo, né? Porque o epicurismo não admite sofrimento como parte de uma filosofia de vida. Sendo que o cristianismo é isso. O epicurismo não admite? Não, o cristianismo fala, você vai carregar sua cruz agora, né? Porque você vai ser recompensado no pós-vida. Por um epicurista isso é absurdo. Para que você voluntariamente vai se submeter a um sofrimento? Se você não precisa. Eu tô falando aqui por alto, eu tô falando também de improviso, tá, gente? De memória remota. Mas, assim, eu tô lendo Diógenes agora, Diógenes Laertius, tá? Não é o Diógenes cínico, não. O cínico não escreveu nada. Mas tem esse outro movimento que é o cínico. É que tem 2 Diógenes importantes. Provavelmente tem mais gente chamada Diógenes. Tem o Diógenes cínico, que era o filósofo. E tem o outro Diógenes, que é o historiador, para aprender um pouco sobre Epicuro, porque não sobrou basicamente nada de filosofia epicurista dessa época, né? E assim, a gente não sabe muito. Então, o que a gente sabe de epicurismo, tira raras exceções, são coisas que outras pessoas disseram dele. Então, você tem esse historiador dos filósofos famoso, né, que é a vida dos filósofos eminentes, do Diógenes Laertius, que fala desses filósofos antigos todos. É um cara que até a galera não gosta muito dele, porque ele se foca mais em fofoca sobre os filósofos que de fato discutia a religião. Era choquei da época. Chamavam ele, teve um cara que chamou um alemão que chamou ele, um filósofo alemão que chamou ele de ignoramus, que era basicamente como se o repórter da Choquei tá escrevendo sobre os filósofos. Mas, na verdade, a galera foi e tem uma reinterpretação da abordagem dele hoje, e a galera vê ele com olhos melhores hoje, né? Até o século XIX ele era um imbecil, mas era o único imbecil que falou de um monte de filósofo que de outra forma a gente não saberia. Ele só gostava de fofoca, tadinho. Mas agora tem uma perspectiva diferente, né? Porque a galera julga ele pela visão da filosofia acadêmica que a gente tem hoje em dia, que só discute ideias. Sendo que, no mundo greco-romano, né, a vida dos filósofos era muito importante. E o Diógenes de Laertius, na verdade, dá atenção a isso. Não só o que eles pregavam, mas como eles viveram. Que não é fofoca sobre a vida deles, mas são essas narrativas para dizer, tipo, os caras viveram ou não de acordo com a filosofia que eles estavam pregando, né? Que isso é uma coisa irrelevante meio que hoje para a filosofia acadêmica, que debate só ideias, mas para o mundo greco-romano, na verdade, a filosofia você estudava para mudar a sua vida, né? Não era só um exercício intelectual. As pessoas viviam de acordo... A gente fala dessas correntes filosóficas que até levavam a galera aos meio que uns extremos de vida e coisa do tipo, porque naquela época a galera vivia segundo isso, né? Os cínicos, o movimento cínico todo, não tem a ver com o cinismo que a gente fala hoje, não. Tinha outro significado. Era a galera que falava assim, que você tem esses absurdos da vida do ser humano em sociedade, a gente tem que voltar mais para uma vida como a gente vivia na natureza. Então os caras viviam assim, às margens da cidade, abandonavam todo o convívio social, todas as normas sociais, paravam até de se preocupar com a própria higiene e viviam, tipo assim, meio que... Voltando ao passado. Meio como animais, quase. Contanto que o cínico vem da palavra cachorro, em grego, né? Eles vêm igual cachorros na borda da cidade. É bem diferente de discutir filosofia hoje. Hoje, filosofia pra gente é mais um exercício intelectual. Na época, a galera vivia esse negócio. Então, o Diógenes Laertius, quando ele gasta tempo falando sobre fofoca da vida dos filósofos, né? É mais uma coisa assim, tá aqui a filosofia e olha como eles viviam, né? Embora, tipo assim, é o imbecil mais importante da história, tá? O Diógenes Laertius, porque a boa parte dos escritos desses filósofos não existe mais, perdeu no tempo, e a gente, boa parte da filosofia dessa galera, tem gente que, se eu não me engano, a gente só sabe por conta dele. E você aí desprezando a Choquei, tá vendo? E não só isso, eu já li sobre isso também, mas isso eu já não tenho certeza, que o Diógenes Laertius era tão ruim no que ele fazia, isso beneficiou a gente, porque em vez de tentar explicar nas palavras dele a filosofia dos filósofos, ele fazia várias citações. Sabe aquela pessoa que vai escrever a monografia, sim, o TCC, não sabe fazer direito, e 2/3 da monografia deles é citação? Era meio que ele fez. Mas é bom que não reinterpretou, né? Não, mas o interessante é que, por conta da gente ter perdido os escritos originais, meio que o que sobrou foi a citação do cara. Fragmentos do que ele citava, então tá vendo? mais ou menos assim a história, tá, gente? Eu tô estudando isso agora. Tudo tem valor, né? De onde veio esse pensamento? Que você saiu aqui da hora? De madrugada, eu fui pegar Sério? o celular pra olhar. Peraí, não tem um esquema desse? Aí eu peguei o celular e fui pesquisar.